Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Roberto Silva, do podcast Doenças Silenciosas. Hoje nós estamos no nosso 10º episódio. Nós já fizemos com a doutora Ângela Vigorito, que é alergista e imunologista, doutor Ronaldo Abud, cardiologista, doutora Anise Yamaguchi, oncologista, Dr. Sérgio Talarico, dermatologista, Dr. Francisco Carnevale, radiologista, que faz embolização da próstata, Dr. Reinaldo Emoto, urologista, Dr. Jorge Shida, mastologista, Dr. Aparecida Maria Paceta, ginecologista, Dr. Ricardo Marum, endocrinologista, Dr. Sérgio Betarello, psiquiatra. E hoje eu tenho o grande prazer de anunciar um gastrocirurgião renomado, Dr. Marcelo Mester. Dr. Marcelo, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, eu me sinto extremamente honrado, é um prazer muito grande poder fazer esse podcast com o senhor. Fique completamente à vontade, se apresenta, por favor, e depois eu inicio as perguntas. Boa tarde a todos e eu queria agradecer você, posso falar você, né, Carlos? Deve. É uma honra desmedida. Eu que agradeço essa honra, a oportunidade de estar aqui, ainda mais vendo esse desfile de nomes maravilhosos, tops que me precederam, né? Então, aumenta a minha responsabilidade de manter o nível, né? Tentar manter o mesmo nível e ser útil. A grande importância de programas como os seus, eu queria até cumprimentar o título, Doenças Silenciosas, é um título muito feliz, porque esse é um dos problemas, né, da medicina como um todo e para os pacientes, é quando as coisas vão passando despercebidas, as pessoas, quando percebem, às vezes já estão grandes. Então, é um programa de utilidade pública espetacular, então justifica o que eu puder colaborar, espero que seja de grande utilidade para, com isso, poder minimizar a chance de surgirem doenças ou pelo menos detectarem mais cedo, né? E com isso salvar vidas, né? E promover qualidade de vida, né? Vida com qualidade, né? Então, muito obrigado. Ok, eu é que agradeço. Vamos começar com as perguntas. Por que as pessoas, depois dos 45 anos, não procuram o médico regularmente? Olha, é uma excelente pergunta. Eu diria que, pelo menos na experiência do Brasil, a que eu tenho, eles não procuram regularmente mesmo antes dos 45 anos. Quer dizer, a maioria dos brasileiros não tem muito o hábito de procurar médico, assim, do ponto de vista preventivo, do ponto de vista de se fazer uma consulta ou até com a concepção da famosa terminologia do check-up, né, de ver o que está acontecendo, né? Então, tanto você tem, depois dos 45 anos, alguns que se sentem obrigados, um familiar empurra eles para procurarem um médico, mas em geral eles só procuram quando tem um sintoma, quando sentem algo ou surgiu um problema. E nós discutimos entre vários colegas o que faz às vezes as pessoas não irem ao médico. A parte mais jovem, em boa parte eles são mais saudáveis, né, a idade ajuda, às vezes procuram por, de fato, problemas pontuais que podem surgir, né? Em geral algo mais pontual, mas também não muito essa concepção assim de fazer uma avaliação geral preventiva, né? Mas eu acho que isso é questionável, mas a gente debate muito, eu trabalho muito em grupos que trabalham em prevenção, inclusive no caso de câncer de estômago, faço parte de uma associação muito importante, que é a Associação Brasileira de Câncer Gástrico, que é uma associação eminentemente acadêmica, que envolve médicos das principais faculdades do país, que tem por objetivo justamente educar e ajudar a conscientização sobre o câncer de estômago e campanhas de prevenção, justamente. Isso é uma coisa que nós temos investido nos últimos anos. Então a gente discute muito, por que as pessoas, às vezes, né, 45 anos ou mais ou não, e a gente fica com a sensação que talvez porque eles têm medo do que vão encontrar, sabe assim, a pessoa foge um pouco do médico, que tem aquela famosa frase, quem procura acha, fique longe dos médicos e tal. Então acho que talvez é possível que um dos fatores é a ideia de que para o médico vai ter que talvez fazer um exame, ou tenha medo do exame. Eu acho que ele tenta, o ser humano tem uma tendência muitas vezes de ver em negação para uma série de problemas, né? Até financeiros, às vezes ele não está bem financeiramente, mas ele não cuida direito das coisas. Isso é muito insensato, né? Pois é. Então, existe uma coisa que todo médico aprende na sua prática clínica, e isso não tem a ver com classe social, com gênero, com coisa do tipo. Aliás, ao contrário,
o pessoal de classe social mais desfavorecida são até muito mais aderentes à medicina e procurar o médico, e valorizar o médico, e respeitar o médico até, ou de obedecer o médico, você pedir o exame e fazer, aí coitados, às vezes eles não têm o acesso, mas eles, do que um pessoal de classe bem mais favorecida, que tem acesso à saúde e tudo, né? É uma questão interessante isso. Existe uma dicotomia que a gente observa ao longo do tempo, que nem sempre aquilo que é lógico ou sensato do ponto de vista, né, intelectual ou de benefício, se coaduna bem com o aspecto emocional das pessoas, né? Todo mundo tem um lado emocional. E o lado emocional, o céu é o limite, tem várias maneiras de se expressar. Pode se expressar com medo, com ansiedade, enfim. Então tem tantos exagerados com doença, né, que muitas vezes seriam aqueles hipocondríacos, né, que acham que tem tudo e o médico demais, mas muitos que não. Então eu acho que o senhor acertou assim, eu tenho visto infelizmente casos muito tristes, onde a palavra é essa, a falta de sensatez, de lógica, de raciocínio básico, do próprio interesse deles, do que seria o próprio interesse da sua própria saúde. Não dão o devido valor, o devido interesse, não perseguem, não vão atrás do jeito que deveriam. E isso é um aspecto psicoemocional curioso, mas eu que tive nos Estados Unidos muitos anos, numa época de formação pós-residência, eu tive contato e muitos anos atrás, muitos dos pacientes americanos, o leigo americano, assim, até mais educado, é muito contrário. Ele era muito ligado, querendo saber, se informando, não existia nem internet naquela época, mas ele se informava muito. E o raciocínio dele era o contrário. Eu acho que tem um lado, não explica tudo, mas tem um lado do brasileiro que às vezes tem medo do que vai encontrar. Então eu vou fazer um exame, será que eu vou encontrar uma coisa ruim? E muito que eu notava do americano é que ele dizia, não, se eu pegar mais cedo, que bom. Porque se eu peguei mais cedo, eu vou me curar, né? Melhor saber. Pode ser um fator, assim, eu tenho contato com uma série de pacientes de alto padrão intelectual, pode ser professor universitário, pode falar várias línguas, ou empresários de grande sucesso, e até médicos às vezes, né, que o médico não se cuida tanto, assim, que fogem um pouco. Ele faz que eles fogem e você pede o exame. Ele não faz. Teve acesso à saúde, achou um médico, até que pediu um determinado exame. Então é um conjunto de fatores, né, eu acho. Mas assim, você procurar sensatez em medicina, na nossa experiência, nem sempre você vai encontrar, não. Tudo bem. Escuta, quais são as doenças silenciosas mais presentes em sua clínica? Veja, é uma boa terminologia, porque no fundo existe uma coisa de medicina que é o que eu sinto, né? E tem uma coisa que é aquilo que eu posso ver, né? Então, o sinal e sintoma. Sinal é algo visível. O sinal, por exemplo, posso estar com o olho amarelo, né? Existe uma entidade chamada icterícia, né? O diagnóstico você está bem amarelo por uma série de alterações. Tem várias causas diferentes que podem levar a essa condição. Se chama icterícia. As bilirrubinas, que são pigmentos, são feitos lá, o fígado faz a bile, tem uma série de conjugações aí que um líquido do fígado faz, mas tem determinadas situações que a pessoa pode ficar muito amarela, né? Então isso é um sinal que alguém pode ver, ou ele se vê no espelho. Se ele teve um sangramento, por exemplo, ao evacuar, ao ir no banheiro, ele viu o sangue, né? E o outro é o que ele sente, né? É o sintoma, ele pode sentir dor, ele pode sentir uma azia, uma queimação, né? É o que ele sente. Então, a sua pergunta é muito boa, quer dizer, no caso, para entender doença silenciosa, seria no mínimo uma doença que ele não sente. Ela é silenciosa, ela não está se manifestando para dar algum sintoma a ponto de tocar um alarme, né? Ou um sinal que ele viu e que ele não negue, né? Se existe o fenômeno da negação, mais de um paciente vê o sangue no vaso e não fala nada para ninguém, para o médico, né? Digo, ele vê e foge um pouco. Mas então, as principais doenças que eu diria silenciosas se incluem várias. Você tem desde doenças hemorroidárias que não dão sintoma, doenças assim do canal anal, pólipos intestinais, esses muito difícil darem sintoma claramente. Pedras na vesícula, que são muito comuns, em muitos casos não tem sintoma. Ou sintomas muito frustros, muito vagos, que lembram, como o pessoal diria, má digestão, uma coisa muito vaga. Pode não ter, então ela pode estar evoluindo silenciosamente. Tem tumores, né? Tumores benignos e malignos, né? Que são os cânceres, que podem cursar silenciosamente, quer dizer, eles vão crescendo sem o paciente se dar conta, sem perceber, seja por um sinal, seja por um sintoma. Sinal pode ser, mais ou menos ele palpou, se a mulher se palpa a sua mama, né?
a palavra correta de medicina é mama, né? Não é seio. Ao pôr só a mama e sentir um nódulo, né? Algo mais duro, ela sentiu algo e que pode levar ela a procurar seu ginecologista, sua ginecologista ou mastologista e tudo mais. Mas se não, pode ser silencioso. Então, inclui-se muitos tumores. As doenças mais que afetam o trato digestivo alto, por exemplo, esôfago, estômago, em geral não são muito silenciosas, elas dão sintoma. São essas mais comuns que a pessoa chama de gastrite, ou que tem uma queimação, uma azia, uma dor, né? Ou situações que, por exemplo, o intestino, se tiver uma diarreia, se tiver alguma coisa mais aguda que dê cólica, né, pode ter dor. Agora, obstipação, que é prisão de ventre, que é muito comum, ela pode cursar silenciosa nesse sentido. Ela não dá sintoma para muitas pessoas, a pessoa simplesmente não vai no banheiro, não liga para isso, não percebe que isso não é comum, não é normal ficar 4, 5, 6 dias sem ir ao banheiro. E quando vai, aí tem dificuldade na evacuação e aí pode procurar um médico ou não. Então essas são várias dessas doenças silenciosas. Claro, tem outras doenças mais complexas e mais raras que são silenciosas também, né, na área gastrointestinal. Mas assim, as doenças do trato digestivo, em geral, quando são inflamatórias, tendem a dar sintoma e passam a não ser silenciosas. As tumorais podem ser silenciosas sim, até um determinado tamanho do tumor crescer. As doenças do canal anal podem dar sintoma ou não e serem silenciosas. As doenças biliares, como eu falei, de vesícula ou de fígado, podem ser silenciosas e não dar sintomas ou sinais muito grandes. As do pâncreas, também, certas doenças pancreáticas podem ser crônicas e insidiosas, né, e demoram para manifestar, mas em geral as doenças do pâncreas são manifestações mais agudas. Elas tendem, por ser mais agudas, a dar algum sintoma para o paciente, alguma alteração que ele percebe. Mas só lembrar aquilo da nossa primeira pergunta. O fato que ele percebeu, infelizmente, não quer dizer que ele vai fazer o passo seguinte sensato de procurar assistência médica. Ele pode sentir e simplesmente não dar bola para isso, achar que não é nada, ou não conta para ninguém, e aí pode ter uma demora até chegar ao médico. O senhor falou de obstipação aí, eu vejo muita gente se queixando que tem dificuldades incríveis de ir ao banheiro evacuar. É uma coisa muito comum. É muito comum, é uma das maiores queixas de consultório de qualquer gastro, seja gastroclínico ou cirúrgico, a prisão de ventre ou obstipação, extremamente comum. Estatisticamente, a gente observa sempre um pouco mais para o sexo feminino do que o masculino. Tem várias razões para isso, começa muitas vezes na puberdade, ou nas escolas, é um problema às vezes emocional, cultural, e às vezes vem até de avó para mãe para filha, sabe assim, uma coisa meio passa, muitas vezes tem um fundo emocional envolvido, né, nisso aí. Ou vergonha de ir no banheiro, viagem, quanta gente famosa frase, assim que eu viajo eu travo meu intestino, né? Ou o fato de ter que usar um banheiro que não seja da sua própria casa, a sua intimidade, né? Então, ou na própria escola, universidade, ou num restaurante, ou que for, um hotel, muitas vezes a pessoa não se sente à vontade, né? E pode acontecer com homens também, é óbvio, né? O sexo masculino, e aqui eu não estou entrando na divisão gênero ou sexo, quer dizer, em certas doenças a gente ainda mantém mesmo a Organização Mundial da Saúde a palavra sexo, né, que é o sexo biológico, porque é claro que existem os gêneros, a construção do gênero, mas a gente procura ver, porque aí é o lado de origem hormonal, até que, a não ser que ele transite, né, para o lado trans, que aí pode haver o uso de determinados hormônios ou não, para mudar sintomas e comportamentos dos órgãos, né? Então, só para explicar, por isso que eu me refiro muitas vezes a sexo feminino ou masculino no sentido biológico. A gente chateia masculino e feminino. Não, digo, tem que impor, existe o lado, com certeza, e respeito total à comunidade LGBT e tudo mais, mas eu digo, para entender essa obstipação, eu digo, a gente costuma, a maioria dos gastos vão contar essa experiência. Estatisticamente, os que mais procuram o consultório, dizendo, meu problema, a razão que eu lhe procurei, sendo por não ir no banheiro, e ter essa dificuldade, a gente nota um pouco mais para o lado do sexo feminino, talvez por essas questões de educação, de vergonha, do medo de uma contaminação, porque como a uretra, por onde sai a urina na mulher, é mais próxima, né, do ânus, do canal anal, tem todo um lado da higiene que de fato tem que ser feita de uma maneira adequada, senão aumenta a chance de contaminar a uretra e de fora para dentro, por assim dizer, ascendente, né? Você contaminando o canal da urina, que chama uretra, que na mulher é curta, facilita infecções urinárias, né? Que vão para a bexiga e assim por diante. No caso do homem, a uretra é mais longa por causa do pênis, né? Que é mais longo, então a contaminação direta fecal, porque para você entender uma coisa muito importante, o corpo humano tem biomas, tem certas regiões que tem normalmente bactérias, germes.
Faz parte da normalidade ter germes. Só que são germes X, né, conhecidos, e fica patológico quando muda o padrão de germes ou a quantidade. Então, os intestinos, a grosso modo, são estéreis. O intestino delgado, por assim dizer. O estômago já é um grande filtro por fabricar ácido para matar bactérias. Quando a gente come, tem que pensar que tudo que você come é contaminado por definição. Está no ambiente, partículas ou o que for, ou tem germes, né? Então, a boca vai ter, a garganta vai ter, o esôfago, que é o primeiro tubo, que é um cilindro que vai descer, né, do tubo digestivo, ele está, entre aspas, contaminado. No estômago, ele com ácido já vai matar a maioria das bactérias, exceto uma, tem mais, né, mas na verdade, assim, a que deu um prêmio Nobel, até porque não acreditavam que existia, todos já ouviram falar hoje em dia, Helicobacter pylori, é uma bactéria que conseguiu viver no mundo ácido. Então ela consegue sobreviver no revestimento do estômago por dentro, do estômago, né? E mesmo em pH ácido. Então, às vezes, ela pode ser causa de infecções que levam a gastrites, mesmo úlceras, aquelas úlceras antigas se descobria pépticas, né? Úlceras pépticas de estômago, duodeno, muitas vezes estavam relacionados a Helicobacter pylori. Se descobriu que ele podia, é um fator carcinogênico, ele pode cronicamente, não é do dia para a noite, induzir a formação de câncer de estômago, né, ao longo dos anos. Então ela fura. Mas ao longo do intestino delgado, para a própria digestão ocorrer, em geral é estéreo, assim, você não vai ter praticamente bactérias. Porém, quando começa o intestino grosso, ou cólon, sinônimo, você já passa a ter zilhões de bactérias. Você tem uma parceria que se criou há milhões de anos, né? Senão não estariam lá, elas têm uma função importante para a vida da pessoa, que são milhões de bactérias, que são bactérias que se você injetasse no sangue de alguém, você ia matar a pessoa de infecção grave. No entanto, elas conseguem ficar lá no revestimento, em cima do revestimento do cólon, do intestino grosso, sem invadir o corpo, né? Sem ultrapassar a espessura do intestino. Então, por isso que todo o intestino grosso é contaminado, todas as fezes, por definição, são contaminadas. Então, nesse sentido, uma das razões, às vezes, que existe essa coisa da obstipação, é como dizer, no homem é um pouco mais difícil de ter essa contaminação urinária, vindo das fezes e do ânus, que é contaminado por definição. É um bioma normal que existe ali. Na mulher é um pouco mais fácil, mulheres jovens podem ter. As idosas têm muito, os idosos têm muito, infecção urinária de repetição, seja em homens, porque o aumento da próstata dificulta o trabalho urinário e pode crescer bactérias ali, dão cistites, né, que são infecciosas, mas em mulheres muito idosas, essa história, ou quando usam fraldas, sabe assim, ambos os sexos, você pode facilitar um pouquinho a infecção urinária, né? Então, muitas mulheres vão dizer isso, muitas moças jovens vão dizer, começam a menstruar, alguma coisa muda, que passam a ter, elas próprias contam no consultório, eu tenho vergonha, eu me inibo, não consigo, eu vou no banheiro, não consigo. Então, o que acontece? Elas poderiam eventualmente ter um hábito normal intestinal, que a gente considera evacuar todo dia, uma vez por dia, às vezes uma a cada 2 dias, né? Ou às vezes 2 vezes por dia, mas fezes normais, bem formadas, mas não muito mais que isso. Então, elas vão percebendo que isso muda o relógio da coisa, né, do intestino, porque ele vai se adaptando, né? Ele não consegue, ela segura de um jeito tal, e aí daqui a pouco passou 3, 4, 5 dias sem evacuar, e vai forçar a evacuação, pode sangrar um pouquinho, né, no ânus, pode dar uma fissura, que nem no lábio, né, dar uma rachadinha, muitas referem uma dor, um sangramentozinho, por forçar. Aí o problema do silencioso, não silencioso, aquela coisa do quanto a pessoa percebe que isso está acontecendo ou não. Agora, fora isso, é claro que entra também no conceito, existem doenças de alteração da função evacuatória, seja do canal anal, mas do reto, né, que é a porção final do intestino, até neurológicas. Tem os nervos, né? Nervo em medicina é fio elétrico, são aqueles que estão fazendo a função de estimular a contração ou secreção, se eles estão vindo da medula, né, espinal, que vem de toda a coluna, se ligam com o cérebro, né, nervo mesmo, né, que regulam as funções. Então tem distúrbios, às vezes, de nascença do reto, por exemplo, certas doenças que podem ter alteração neurológica, ou com a idade pode surgir, que altera, por exemplo, a percepção que precisa evacuar. Então, às vezes, a pessoa não sente mesmo. Ela não está sentindo, o cérebro não está sentindo que chegou o momento que está, como todo mundo percebe, opa, estou precisando ir no banheiro, né? Estou com aquilo cheio. Ele diminui a capacidade de perceber. Então, não é só por vergonha ou por mal, por alguma outra razão. Ele não percebe mesmo. Vai passando os dias, 2, 3 dias, quando dá um negócio. Então, isso é muito comum de consultório, sim. E aí, todo o trabalho é como reeducar a pessoa para ter uma evacuação normal e lembrar para qualquer pessoa
qualquer gênero, qualquer sexo, qualquer idade, que evacuar é um ato normal, fisiológico da vida. As fezes, o cocô, fazem parte da nossa vida. Eles são os dejetos finais da digestão. A digestão é o processo pelo qual nós vamos pegar tudo que a gente precisa, dos alimentos que a gente pegou. O que sobrou é o lixo, que vai ser jogado para o meio ambiente. As comportas se abrem e é jogado fora. Essas são as fezes, né, que tem bactérias nos dejetos. Então, é normal. Existem vários estudos psiquiátricos, psicológicos, para entender por que as pessoas têm tanta rejeição mais às fezes do que a urina, por exemplo. Aí é o mundo da psicanálise e da psiquiatria, que é um outro capítulo. O fator genético é importante na obstipação? Pois é, existe tanto fator genético, mas tem até teses feitas por psicólogos que não é tanto genético, é o lado do contato familiar, quer dizer, é familiar, mas do lado psicodinâmico da história. É às vezes uma avó que começa até no peito, na hora que a criança está no peito, está mamando no peito, algo do contato dela com a mãe, muitas vezes é algo emocional. Existem fatores de maturação emocional precoce até os 2, 3 anos de idade, de uma série de fatores, né? Tais como podem gerar pesadelos e medos e ansiedades e tal. Então, tem até famílias que você percebe a tendência, assim, às vezes de mãe, a avó e aí a filha, mas que aí fazem os estudos médicos, sabe, assim, funcionais, anatômicos, do intestino, do reto, tudo, e não acha nada. Não acha uma doença, não acha um fator claro que explicasse essa prisão de ventre. Então se atribui um pouco por exclusão alguma coisa de casa, da cultura da casa, algo que ela ouviu da mãe ou da avó, sabe? Algo que ouviu de casa mesmo que inibe a pessoa, ela cria uma certa inibição. E é muito importante esse lado público que eu estou falando. O sexo masculino tem mais facilidade, não estou dizendo que é total facilidade, tem mais facilidade de ir num banheiro comum e evacuar. O sexo feminino, é uma observação que a gente faz, é uma constatação apenas, acaba tendo um pouco mais de dificuldade ao longo do tempo. De um banheiro comum a todas as outras, mesmo do mesmo sexo, especialmente quanto mais público for. Se for um restaurante, se for um hotel, quanto menos íntimo ela se sentir na própria casa, às vezes inibe. Muita gente, bastou viajar, elas próprias falam, doutor, eu sou assim, se eu for viajar, vou para a Europa, vou esquiar, pode ser a viagem mais agradável que for, vou para a praia, trava meu intestino. Trava, eu não consigo ir no banheiro. Isso muitas vezes é reportado. Me diga uma coisa, e quando a pessoa é obstipada crônica, faz uso de laxantes e chega num ponto, o laxante não funciona mais, tem que ir para outro... O que eu não abordei antes, mas seria... Agradeço ter já entrado para continuar. É claro que faz parte disso tudo, não só esses aspectos que eu falei, eventualmente de hábito, de emocional, assim, a dieta, né? Quer dizer, então, comer bem faz toda a diferença. Então, uma grande causa de muita gente acabando não ir no banheiro, e muitas vezes a pessoa escolhe a dieta que dificulte no banheiro por causa daquele outro fator que eu falei, que ela não quer muito ir ao banheiro evacuar, é fugir dos alimentos que ajudem a evacuar, né? Então a dieta saudável tem que ter muita fibra, tem que ter muita celulose, muito material não digerível, muita salada, muito legume, frutas frescas, muita água, tem que beber muita água. Isso tudo ajuda o intestino a funcionar bem. Então, muitas pessoas acabam entrando em obstipação porque, além de tudo, não estão se alimentando bem da maneira adequada, ou com alimentos muito ultraprocessados ou totalmente já absorvíveis, que sobra pouco detrito final de massa, por assim dizer, de material não digerível, para quando chega no intestino grosso, indo para as porções finais, né, que vai para o reto, você tem menos fezes. Você tem menos material fecal. E aí o intestino precisa de fezes para ele poder contrair, ele se contrai para empurrar aquilo para frente. Inclusive isso é um fator a mais de estresse para o intestino que obriga ele a ter espasmos, assim, sabe? Ele se contrai em grandes espasmos, assim, que pode até dar cólica, para empurrar aquilo tudo. E isso pode até dar uma dor, um mal-estar, né? E essa é uma das teorias que se fez nos anos 50, pesquisadores da África do Sul, que mostraram por que tem tanta diverticulose, os divertículos, que muitas pessoas já ouviram falar, que depois de uma certa idade, pelo menos 50 anos em diante, já começam a ter, são certas bolsinhas que se criam na parede do intestino grosso, né? Divertículo, diverticulose, que quando inflama,
chama de verticulite. Verticulite é quando inflama. Uma das teorias é justamente essa, que como a dieta do mundo ocidental civilizado era, entre aspas, exagerando, um chá com torradas, né, assim, pouco material fecal, existe essa coisa chamada meio hipertônica de forçar o intestino a contrair tanto que cria os divertículos, que favorece o surgimento de divertículos. Já as dietas mais selvagens, por assim dizer, e um grande pesquisador, Burkitt e outros, mostravam o bolo fecal de certas tribos africanas ou tribos indígenas, comparados com o europeu, assim, que eram massas fecais muito grandes, e lá não tinha diverticulose, né? Então, assim, essa pressão interna também faz parte. Então, isso fez um movimento enorme para os anos 60, 70 nos Estados Unidos, para começar tudo que é restaurante, sempre botar uma saladinha junto, um alface, um tomate. Bom, e desde então, todo mundo sabe o apego e o apelo correto de se alimentar com muitos vegetais, né? Nós temos que ter vegetais, verduras e frutas frescas na nossa comida, e mesmo fibras de cereais, né? Porque são elementos que ajudam o intestino a trabalhar. Ele agradece. Se você fornecer isso para ele, o teu cólon todo, o teu intestino grosso vai dizer obrigado, para ele poder funcionar. Isso tudo, sem dúvida, é um fator a mais para sentir que chegou no reto uma massa fecal maior, e dá aquela vontade, ele tem a sensibilidade, manda a ordem para o cérebro interpreta, ele percebe que tem isso, e aí ele vai ao banheiro e faz os movimentos que fazem aquilo acontecer. Então esse fator também acontece muito porque as pessoas não comem adequadamente ou não tomam líquidos adequadamente para ajudar a função. Outra coisa é sedentarismo. Se você ficar deitado um dia inteiro na cama como um experimento sem sair do lugar, 2 dias seguidos, teu intestino para. Ele para. Você começa a andar de novo, ele vai voltar a funcionar. Então, quanto mais você anda, ou se você faz a ginástica, academia, contrai o reto, o músculo, sabe, abdominal, sim, tudo isso também ajuda o intestino a se movimentar. O intestino tem que estar sempre estimulado a se movimentar. Quando a pessoa é muito parada, sedentária, só fica no computador, nos videogames, né, nessa coisa toda, comendo bolachinha com gordura trans, que é péssimo, né? Sim. E não come salada nem nada, daqui a pouco, além de engordar, que é ruim, não vai no banheiro. Vai dar problema. Muito bem. Além do câncer, qual outras doenças silenciosas o senhor costuma se deparar? Basicamente todas essas que eu referi eu vejo na nossa prática, seja em ambulatório de hospital público, seja no consultório privado, como consultas eletivas, por assim dizer, são pedras na vesícula, doenças hemorroidárias ou fissuras, né? Mais comum. Fístula perianal, que é uma outra entidade, eu não vou entrar muito nisso agora, não é tão comum assim, não é silenciosa, porque teve em geral uma infecção anterior. É verdade que no caso da fissura, como eu mencionei, como pode dar dor, não é silenciosa tanto, em geral leva a pessoa porque teve dor. Mas as hemorroidas muitas vezes não dão muito sintoma. Elas podem ter o sangramento, que é o sinal que chama atenção, mas podem não ter. Em geral elas não têm dor, não têm muito sintoma. Elas doem quando tem uma trombose hemorroidária, quando tem um coágulo que forma dentro da hemorroida, uma trombose aguda, aí dói. Nós temos os tumores, né? Pedras na vesícula podem ser razoavelmente silenciosas, hérnias, que não é bem do sistema digestório, mas o cirurgião do aparelho digestivo lida como cirurgião geral, a gente vê muitas vezes também são silenciosas. As hérnias inguinais, né, da virilha, que o pessoal fala, ou umbilical, coisas, pode não dar praticamente sintoma e percebe de repente porque foi ao médico e ele detectou, né? Elas só dão o sintoma quando tem uma emergência dela, uma situação aguda da hérnia. Prende algo de dentro, por isso que chama hérnia encarcerada, que ela prendeu algum elemento de dentro da barriga dentro, ou estrangulada, que é o nome dessa hérnia, que é pior ainda, é quando algo que saiu ficou meio esganado pelo anel da hérnia, pelo orifício da hérnia, e o sangue não circula, então entra em morte celular, gangrena, então isso pode até matar. Então é importante o público entender que tanto pedra na vesícula, independente de dar sintoma ou não, mesmo que não dê, pode um dia complicar com complicações muito sérias, das quais pode levar a situações infecciosas graves da bile e do fígado ou do pâncreas, causando pancreatite, que é uma inflamação aguda do pâncreas, que pode ser pancreatite leve, mas pode ser gravíssima, que pode levar ao óbito, pode matar, portanto. Quer dizer, veio de origem, qual foi a origem? Pedra na vesícula, que acabou complicando. E uma hérnia inocente que pareça, pode, se tiver estrangulada, levar, por incrível que pareça, até uma situação de óbito, né? Então, são doenças benignas, mas que é diferente. Por exemplo, o refluxo gastroesofágico, né?
que muitas vezes se acompanha de uma hérnia, chama hérnia de hiato, né? Porque o diafragma, que separa o tórax do abdômen, ele é um guarda-chuva todo de músculo, né? Que se mexe para cima e para baixo, que nem um fole. E aí o pulmão comprime e abre, né? Entrando ar, né? Se ele não tiver um buraco naturalmente no meio, um orifício, não vai passar para a barriga, para baixo, o esôfago e a aorta, aquela grande artéria que sai do coração para irrigar. Então tem que ter, né? Senão é um defeito congênito, é um defeito genético. E o nome que deram para esse buraco é hiato, que o latim quer dizer, é uma separação, é um vazio. Podia ter escolhido outro nome. Então, o hiato diafragmático, o hiato ali, é normal ter. Mas, às vezes, através desse hiato, ele alarga um pouco e pode herniar, né? Quer dizer, algo de dentro da barriga sobe para o tórax, em geral é o começo do estômago, é o mais comum, né? Subindo para o tórax um pouquinho, às vezes 1, 2 centímetros, às vezes 4, 5 centímetros. Isso acaba desfazendo muitos dos mecanismos que controlam o refluxo. Quer dizer, a comida desce, vamos chamar o fluxo, para o estômago, vai misturar, pode voltar, né? Você está misturando, aí reflui, né? Então, um mínimo de refluxo todo mundo tem. Mas quando tem uma hernia de hiato, por exemplo, não é obrigatório ter, mas você pode ter um aumento de muito mais alimento voltando ao líquido, e é por isso que chama doença do refluxo. Aí o refluxo gastroesofágico, quer dizer, do estômago para o esôfago, é porque está exagerado. E uma hérnia de hiato justamente pode causar. Mas ela não é que nem essas outras hérnias que eu falei. Sim. Raramente vai estrangular. Existem casos, mas é mais incomum. E a outra coisa que é importante notar, só que aí não é muito silencioso, né? As pessoas têm azia, queimação. Não é obrigatório ter hérnia de hiato. É importante o público entender. Ele pode ter tudo normal. O esôfago foi até o abdômen, dentro da barriga. Começou o estômago no local que devia começar, mas tem um defeito básico daquele esfíncter, como se fosse um tipo de uma válvula que controla o refluxo, e aí ele vai ter um refluxo aumentado. E não é obrigatório ter hérnia de hiato. Mas tendo a hérnia de hiato, quer dizer, quando sobe o estômago, praticamente sempre você vai ter o refluxo. E também para complicar um pouco, Davi, para as pessoas entenderem que gastro não é tão simples, às vezes, como nas doenças, por isso que precisa procurar o médico para ver o que a pessoa tem. Existe refluxo que não é só do estômago para o esôfago, ou seja, ácido. Às vezes começa do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, que é quando termina o estômago, chama duodeno. É refluxo de bile que veio do fígado, ele não é ácido. Ele não é ácido, porque o pH aqui não é ácido. E ele vem desde o duodeno com bile subindo pelo estômago até o esôfago. Pode dar uma baita esofagite também, uma inflamação no esôfago. E tem exames que discernem exatamente se é um refluxo ácido ou não ácido. E você estuda para poder melhor ver. Então, nesse sentido, só quis tirar a ideia que não é que toda hérnia dá esse problema. No caso da hérnia de hiato, você pode tratar conservadoramente. Em muitos casos, não é obrigado a pensar em cirurgia. Mas, enfim. Qual é o câncer mais comum em gastroenterologia? Veja, se você pegar as estatísticas mundiais para ambos os sexos, em termos de incidência de casos novos por ano, quer dizer, casos novos que aparecem por ano, você tem o câncer coloretal, somando tudo, ele aparece na frente, em algumas situações para o sexo feminino, até fígado e pâncreas, conforme o país, mas em geral, logo após o coloretal, é o do estômago. Então, esses seriam os mais comuns no mundo. No Brasil, essas taxas caem um pouco. Para o sexo masculino, você tem essa proporção de incidência maior coloretal e depois estômago, mas na mulher você tem outros cânceres que chegam antes, digamos, do estômago, o coloretal, que pode envolver tanto tireoide quanto pâncreas ou fígado também. Bom, fora os ginecológicos, óbvio. E o que chama atenção, que é importante o público saber, que como não tem muita mídia, e por isso é importante, em ambos os sexos, no mundo todo, as estatísticas não mudaram. Você tem como causa de mortalidade por câncer, mama, próstata, pulmão e logo depois estômago. Só que ninguém sabe. O estômago é o quarto a matar de câncer de todos os cânceres do mundo. É o quinto de incidência, porque o colo retal incide mais, mas ele mata um pouco menos, né, relativamente menos que o estômago, né, por várias razões da biologia dele. Então, o estômago é muito importante, está alerta, e ele pode ter um câncer silencioso, que é a terminologia que o senhor está falando, é muito importante. Muitos cânceres de estômago são silenciosos, por isso que a campanha de prevenção é fundamental. Você fazer a prevenção de estômago, como colo reto, como mama, como útero, enfim. Prevenção é o segredo. Cardiovascular, concorda? Diabetes, sim, doenças pulmonares. E vou usar a frase popular que é uma verdade mesmo. Prevenir é sempre melhor que remediar. Ok. Não tem dúvida. Qual é o câncer que avança mais rápido?
Você diz, uma vez que ele surge, a velocidade dele, não dá para dizer, porque a biologia tumoral é muito traiçoeira. Você pode ter um câncer com um tamanho não muito grande e que não cresce muito rapidamente, mas já manda células pelo sangue ou pela linfa, que são vasos linfáticos, ou seja, que cria metástases, doença à distância, muito rápido. O de pele é um caso? O de pele é um caso, o de mama muitas vezes é também, pâncreas é um caso clássico. Estômago pode acontecer, mas às vezes estômago pode precisar de um tamanho um pouquinho maior, mas pâncreas é um órgão, até hoje, que você pode ter um tamanho de 1,5 cm, 2, que você diagnosticou por um exame diagnóstico, vai operar, e infelizmente já tem linfonodos, gânglios, sabe que a gente tem por aqui, que faz parte da defesa, eles rodeiam todos os órgãos como defesa mesmo, né? Seja para infecção, seja para tentar conter um tumor, né? E muitas vezes você pega no pâncreas, já espalhou para um linfonodo, até para, às vezes, meses depois, você já tem ele disseminado em vários outros órgãos, né? Agora, em termos de tamanho, cada um dos órgãos do sistema digestório pode ter tumores de grande crescimento rápido ou de crescimento lento. Você pode ter, depende muito da biologia, ou seja, cada tumor, nós temos que entender o seguinte, nós somos compostos de células, né? Vamos lembrar do cursinho. Células são os pacotinhos, né? Tem núcleo, citoplasma, são as células que fazem cada órgão. Tem várias células diferentes. E as células têm uma cara do que seria a célula normal, né? Adulta, bem formada. É a minha cara. A minha cara feia como eu não tenho jeito de mudar, sou eu do jeito que eu sou. O tumor benigno, ele pode proliferar e aumentar o número das mesmas células, mas muito parecidas são essas com a cara dessa cara adulta. Então ele é benigno porque ele pode até crescer, dar problemas, mas não vai dar metástase, não vai espalhar. Pode dar problemas sérios até locais, assim, mas em termos de mortalidade é diferente. Por que chama tumor maligno? Porque, primeiro, a cara muda. Se você faz uma biópsia e olha no microscópio, as próprias células desse tumor é diferente. Ela é mais feia, por assim dizer. Ela não tem aquela cara normal adulta. Quer dizer, se eu já sou feio agora, imagina o lado maligno. E muitas vezes elas vão tendendo a ser mais jovens, como se fossem embrionárias. Quanto mais regressão elas têm de parecerem, vamos dizer, o Marcelinho mais jovem, pior é. São mais agressivas. São tumores que se dividem mais rápido e podem se espalhar mais. Então, conta muito a célula que cada órgão tem. Os tumores não são um só. O câncer não tem um comportamento só. Depende do órgão. Como eu falei, o pâncreas é uma coisa, estômago é outra, canal anal é outra, reto, esôfago e tal. E mesmo dentro do órgão, você tem cânceres diferentes, porque as células principais deles são diferentes. E tem alguns cânceres menos agressivos que outros. Tem outros que são mais agressivos. Então, não se pode generalizar como uma coisa só. Você pode ter um câncer, portanto, maligno, de um determinado órgão que, de repente, para a sorte do indivíduo, você opera ou não, ou faz quimioterapia, depende do tratamento, e cura. De repente você tem um outro, menor de tamanho, de um outro órgão, cujas células são muito agressivas, a biologia molecular delas é tal que elas se espalham de um jeito tal que, por mais que você tenha intervido, você tem casos tristes que aí 5, 6 meses depois tem metástases generalizadas. Pessoas às vezes morrem em 1 ano, imagina, depois do diagnóstico. É uma tragédia, né? Incrível, né? E era uma doença silenciosa, porque não tinha como se manifestar antes, né? Qual a periodicidade que alguém, depois dos 45 anos, deve fazer prevenção? Então, eu gostei desse número, eu vou dizer por quê. Na área digestiva, pelo menos, né, já que é a minha área digestiva, né, não vamos entrar, você já teve próceres aí, anteriores a mim, que falaram dos outros órgãos, né? Então, do ponto de vista digestivo, eu acho assim, se alguém nunca fez uma endoscopia digestiva alta, aquela que você vai engolir uma fibra óptica, está sedado, vai dormir, não vai sofrer, né, em jejum, vai ver esôfago, estômago, até o duodeno, até a primeira parte do duodeno aqui. Pelo menos, eu acho, não tem um número mágico ainda definido, mas pelo menos com 40 anos de idade você tem que fazer uma, se não 45. E isso para mim, eu, Marcelo, estou falando por mim, é indiscutível. E o principal foco, obviamente, desse interesse de rastreamento é entender o que é rastreamento. Screening, eu rastreio. Eu estou tentando
procurar coisas que eu não sei se existem, né? Eu estou me adiantando, é prevenção. Eu estou tentando olhar, sem ninguém me pedir, né? Sem ninguém ter sintoma de nada, né? Porque eu estou querendo, se houver algo, pegar tão cedo que eu possa curar, né? É porque à medida que a pessoa vai envelhecendo, exatamente. Essas então, coisas esse exame chama justamente, é que nem, se a pessoa quiser chamar ele de check-up, ele é um exame de prevenção, de rastreamento, de rastreio. Não é porque a pessoa estava sentindo algo. Se a pessoa estava sentindo algo em qualquer idade, muita gente com 20 e poucos anos já fez endoscopia alta porque sentiu alguma coisa, né? É difícil, no fundo, uma pessoa até os 40 nunca ter feito uma endoscopia alta, né? Colonoscopia não, vou abordar isso daqui a pouco. Mas vamos supor que ela nunca fez, ela não tinha sintoma. Então eu estou indo atrás para ver algo silencioso que eu posso descobrir da pessoa. Se a pessoa já teve sintoma, o exame não é de rastreamento, ele é diagnóstico. Se eu tive uma evacuação com sangue, o exame que eu for fazer é diagnóstico. Por que teve o sangramento? Não é de rastreamento. Então vamos falar da colonoscopia. Colonoscopia é a endoscopia digestiva baixa. Ela vem de trás do ânus para cima para ver todo o intestino grosso, certo? Ela não vê bem o canal anal, muito importante o pessoal entender. Com todo o poder da colonoscopia, ela não se presta para ver doenças do ânus e canal anal. Para isso tem que fazer anoscopia, escopia de olhar, né? Endoscopia, né? Colonoscopia. Anoscopia é um tubinho antigo que se faz, e toda a colonoscopia, inclusive, é muito comum. Vocês vão ver os laudos das colonoscopias, embaixo está sempre escrito assim: observação. A colonoscopia não é um exame adequado para ver patologias do canal anal. Já escrito lá. Então, mas ela vai ver do reto para cima. Anoscopia. Anoscopia. É um tubo pequeno para ver o canal anal, não precisa nem de preparo intestinal frequentemente, nem sedação nem nada. Não é o mais agradável, mas em geral é indolor. Passa uma pomada anestésica e vê ali o ânus do canal anal. Ela que vai ver com precisão todas as doenças chamadas orificiais, por assim dizer, dessa região do canal anal, do ânus, e vai ver bem isso aí. Então a colonoscopia vai ver com muito poder do reto, subindo, né? Que é o fim, né? O reto é o fim, né? Vai subindo para chegar até o início do intestino grosso, e toda boa colonoscopia em geral tenta conseguir entrar no orifício que é o fim do intestino delgado, porque o intestino delgado termina e começa o intestino grosso, né? E tem uma válvula que controla isso, né? Essa transição. Então, o colonoscopista frequentemente entra por esse orifício e consegue ver o finzinho do intestino delgado. Ele pode até ver e tal. Então, essa colonoscopia, se eu fiz sem sintoma nenhum, é rastreamento, é prevenção. E aí, nós acreditamos, tem 50 anos de idade no mínimo, nunca sentiu nada, não tem antecedente familiar de câncer coloretal nenhum. Pelo menos com 50 anos já faz. Doutor, mas nunca senti nada. Ótimo, vai fazer o exame. E às vezes, antes até, se tem doença na família coloretal, já antecipa para 45 anos de idade. Hoje em dia se discute às vezes até para 40, que é o número que falou, seja para em certas situações pensar no rastreamento, no screening e assim por diante. Tem outros métodos de tentar ver, tem sangue oculto nas fezes, é uma maneira de ver, tem outros métodos que se tentam ver, mas não tem ainda a acurácia, a precisão que tem a colonoscopia, com a vantagem que a colonoscopia entra e além de ver tudo, se ela vê aquele pólipo, que é uma verruguinha, né? Uma bolinha ali, já tira. A biópsia já é a própria retirada integral daquele pólipo. Ele sai inteiro. É como se fosse uma mini cirurgia, né? Então, é que nem matar a cobra e mostrar o pau. Você fez tudo, você viu, tirou aquilo tudo, mandou para exame, para biópsia. Então, você já interferiu na história natural da doença. Caso aquele pólipo fosse degenerar num câncer, não tem como, você tirou ele. Entendi. Saiu fora, né? Entendi. No estômago, às vezes é um pouco mais difícil, porque a maioria dos cânceres de estômago não sempre surgem de pólipos, que são verrugas, né? Muitas vezes são planos, irregulares, um pouco ulcerados, são lesões difíceis de ver, tem que ter muito treino de ver. Então ele entra dentro do estômago, vai vendo aquele revestimento que é todo rugoso assim, aí o endoscopista tem que ter treino, isso não adianta só a máquina ser boa, é o operador, são exames operador dependentes. É o treino do endoscopista para ver o estômago ou a colonoscopia, senão ele vai comer bola. É tudo tão misturado, tão rosa ali, cheio de dobras, que ele pode não perceber que tinha um pólipo ali, que tinha uma lesão. Então no estômago é um pouquinho mais difícil. Aí ele pode jogar um corante, que faz diferença, ou aumenta, tem técnicas que aumenta a imagem, que tem um zoom muito grande, e aumenta, ele pode ver a superfície, aí o treino, opa, aqui pode ser um tumor, aí biopsia
para ver se tem um câncer ou não e assim por diante. Então, pelo menos de 40 a 45 anos de idade, você nunca vai perder seu tempo fazendo em boas mãos, né, uma endoscopia digestiva alta e uma colonoscopia. Muito ao contrário. As pessoas têm medo ou têm alguma coisa, um bloqueio. Não tenham medo, o exame não dói, é sedação, você vai dormir nos dois. Todo mundo fala, mas colonoscopia é um exame muito chato. Não, o exame não é chato, você dorme. O que pode ser um pouco chato é o preparo do intestino. Você toma um laxante, né, para poder esvaziar o intestino, para poder ver. Mas pensa bem, o que é isso de você ter apenas um dia tomar um laxante, depois tomar por boca aqueles líquidos que ajudam a limpar, sabe? Versus você salvar a sua vida de um câncer que estava silencioso ali. Tem preço isso? Não tem, né? Não tem preço. Você não. evitar uma cirurgia, você evitar às vezes uma situação dramática de uma enorme ressecção intestinal, às vezes é obrigado até a fazer uma colostomia, que é quando coloca para fora, que não tem nada de errado, isso salva vidas, é ótimo, tem vida normal, mas eu digo, você quer comparar isso com ver aquela verruga inicial, aquele pólipo, né, aquela bolinha, e eu tirar aquilo antes e evitar tudo? Né? Não tem É preço bom isso. fazer 2 vezes por ano? Não, não é bem assim. Depende dos achados da sua primeira escopia. Então, conforme a sua endoscopia digestiva alta, que você vai ver o esôfago, o estômago, o duodeno, certo? E conforme a sua colonoscopia, se você não achar nada de pré-maligno ou precursor de alguma coisa que pode ser maligno, você pode esperar 3 anos a 5 anos. Não precisa repetir 2 vezes por ano. Para repetir 2 vezes por ano, em geral, é alguma pessoa que tem algo diagnosticado por aquele exame que exige uma vigilância, né? No fundo, tudo isso é uma vigilância, é um sinônimo. Rastreamento, vigilância, prevenção, né? Que implica em você repetir mais uma vez por ano. Mas se você, por exemplo, fez uma colonoscopia, não achou pólipo nenhum, dependendo da idade, assim, 45, 50 anos, você pode esperar 3 anos, até alguns defendem 5 anos sem fazer colonoscopia, pelo tempo que levaria até formar um pólipo. Agora, se você achou pólipos neste teu exame, aí também depende. Tem gente que continua preconizando 3 anos, eu sou um pouco mais, assim, achou o pólipo no primeiro exame, no mínimo eu repito no ano seguinte. No mínimo eu dou 1 ano e vamos repetir. E à medida que... Sabe por quê? Às vezes acontece que naquele primeiro exame tinha 3 pólipos, e você tirou, né? O examinador tirou. No ano seguinte aparece mais 2 ou 3. Ou a pessoa fabrica pólipos, que existe, essa é uma das condições de por que ela vai ter câncer depois. Por que ela fabrica pólipos? Aí é um lado meio genético, às vezes tem mutações genéticas favorecedoras de fazer pólipos, tem doenças familiares que fazem pólipos, tem desde pólipos isolados, esporádicos, um ou outro, às vezes tem poliposes com muitos pólipos, 15 de uma vez, 20 de uma vez. Tem casos que podem ser hereditários de pai para filho, mas não é a maioria. Então assim, também não dá para colocar num envelope só. Pólipo intestinal, o mais comum é o mais isolado, 1 ou 2 ou 3, que pode ser individual da pessoa, não necessariamente hereditário de família. Ele pode formar ao longo da vida por várias razões, especula-se razões dietéticas de certos alimentos que favorecem a proliferação das células, ou especialmente, por exemplo, até dieta pobre em fibras, que eu falei, verduras, vegetais também, ou algumas mutações gênicas que fazem ele ter esse pólipo, mas ele ainda é benigno. Na verdade, para virar câncer, que no fundo é uma doença dos genes, é genética, não estou dizendo necessariamente hereditária genética, mas envolve os genes. São várias agressões gênicas, por assim dizer. São várias mutações, não é uma só. Em geral, teve uma de um gene, outra de outro. São vários genes na cadeia, na sequência, até a coisa mudar a célula com aquela cara que eu falei, para agora ela virar uma célula cancerígena. Em geral, tem que ter uma série de mutações. Tem desde genes que favorecem ter câncer, como tem genes que controlam. A natureza nos fez ter gene supressor. É o gene que impede a proliferação de um câncer. Então, se ele tiver deficiente por uma mutação, aí facilita ter câncer. Entende por quê? Você tem um gene que pode dar câncer, mas aquele supressor que controla normalmente, que acabaria matando, não deixando crescer, se ele não está funcionando direito, você perdeu o controle, né? Então aí facilita a progressão do gene. Então tem tanto o gene oncogênico, chama oncogene, né, que faz o câncer, como o gene que suprime, que tenta controlar. São várias razões, podem ser sim familiares, podem ser do próprio indivíduo, podem ser do meio ambiente que favoreceu aquilo mudar, mas não se sabe totalmente. Em geral, o que se assume para os pólipos comuns é o fato de ser uma alteração esporádica que envolve uma ou outra mutação de um gene, mas que ainda é benigno
e tem todo esse tempo para poder eventualmente se transformar, se seguir a sequência por uma lesão maligna. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, é melhor ter uma cuidado maior em termos de prevenção. Eu diria não? que melhor não, eu diria que é obrigatório. Eu acho que assim, as pessoas têm que entender o seguinte, de fato, com a idade, e o lado bom é que com os progressos da medicina e da conscientização e de até mudança de certos hábitos, inclusive atividade física, você aumentou muito a expectativa de vida dos países. Se você pegasse a expectativa do brasileiro de vida quando era estudante de medicina e hoje, mudou radicalmente. Você tem na Europa, né, Japão, tantos países, você mudou, você vive mais. Tanto é que agora um dos problemas que você tem até do idoso são os problemas que inclusive envolvem demências, né, e, entre as quais Alzheimer é uma delas, né. Você tem alterações cognitivas e outras degenerativas neurológicas pela própria idade. E sempre se soube que com a idade, várias doenças que estavam se desenvolvendo se manifestam mais. Por exemplo, doença cardiovascular vai ser mais comum ser diagnosticada em alguém com 50 ou 60 anos se ele tiver essa tendência, precisa ter a tendência genética disso, né? E hábitos alimentares ou outros que ele tenha tido, mas é menos comum surgir aos 30 anos de idade, vai ser mais comum de surgir mais silenciosos, de repente eles com 35, 40 anos, se prestar atenção que na família dele teve antecedentes cardiovasculares graves, de repente procurando justamente a medicina, um médico, poderia já descobrir que ele tem alterações metabólicas que podem favorecer ter alteração cardiovascular, pode ter alguma alteração cardíaca de já pegar cedo, né? Mas no mínimo, com mais idade, ou aquela que já tinha se desenvolveu e vai se manifestar, ou também surge. Tem certas doenças que surgem mais com a idade mais avançada. Estatisticamente falando, elas acabam surgindo mais quando a máquina está um pouco mais velha. Então, por uso e desuso, por contato prolongado com determinadas substâncias químicas ou alimentares ou o que for, ou ambientais, podem surgir mais. Então, os cânceres sempre foram tradicionalmente de idades mais avançadas. O que a gente observou, infelizmente, é que eles estão cada vez incidindo em idades mais jovens. Então, se certos cânceres, como o pâncreas, pegavam gente com 75, 80 anos de idade, você vê hoje gente com câncer de pâncreas, às vezes com 50 anos, com 45 anos de idade. Estômago, que pega muito mais, na média, 65 anos, 60, 65 anos de idade, também você pode pegar, é considerado câncer de idade mais jovem, né, o câncer gástrico mais jovem com 45, 40 anos, né? E tem toda a definição da Organização Mundial da Saúde do que é idoso, né, que é aquela história em países em desenvolvimento, né, seria de 60 anos, os mais desenvolvidos 65 ou algo do tipo. Então, mas a gente sabe que 60 anos está cheio de gente vendendo saúde, né? E mesmo em uma série de países tem gente com 80 anos de idade fazendo cross-country ski e esporte e atividade física muito boa e tão bem. Né, e também em vários órgãos. Mas aí conta muito sempre prevenção, conta muito que eles foram como o senhor preconizou, que eu quero cumprimentar e passar para o público. Se ninguém foi no médico até os 45 anos, é um número mágico, né? Não sei, não tem um pouco menos, um pouco mais, tem que ir. Eu não acho admissível alguém não procurar um médico, pelo menos para uma avaliação preventiva ou de rastreamento de várias doenças, de várias situações, com essa idade. Porque ele poderá pegar nessa idade um diabetes, poderá pegar nessa idade uma doença cardiovascular, poderá pegar nessa idade um tumor e outras doenças que possam surgir. A própria pedra na vesícula, o comum da idade dela aparecer é de 40 anos em diante. A estatística comum. Mas quantos de nós, cirurgiões de gastro que estiverem me ouvindo, já operaram, como eu, moças de 19 anos, 20 e poucos anos de idade com pedra na vesícula? Então, assim, são vários fatores, mas em geral o pico é por ali em diante também. Doença hemorroidária também tende a ser uma idade um pouco mais velha, por fatores de idade, de musculatura, é complicado explicar a mucosa, o revestimento do reto e do canal anal, na verdade, onde estão essas veias e arteríolas hemorroidárias ali que podem aumentar, né, ficam meio varicosas e grandes. Pode ser por uso e desuso, enfim, aquilo está funcionando todo dia por anos a fio, né, e às vezes com a idade fica mais frágil, tem uns certos prolapsos, certos descolamentos, assim, esse revestimento de mucosa, ele vai descendo mais, e aí aparecem hemorroidas maiores que vão ficando cada vez mais para fora, assim, do indivíduo. Você pega indivíduos um pouco mais idosos, porque o colágeno de aderência ficou mais frágil, né? Tal como a gente vê em todos nós que com a idade vai ficando tudo um pouco mais flácido. Então essa região do canal anal às vezes fica um pouco mais flácida também, podendo favorecer alguns prolapsos assim por diante. Certas mulheres, né,
Aí cabe o ginecologista dizer, tem prolapso de útero até, né? Tem idosas, muito idosas, 80 anos, assim, às vezes tem um útero meio caído, né? E pode ter, assim, prolapsos e assim por diante. É alta a incidência de refluxo gastroesofágico? É alta, sim. Na verdade, é outra das doenças mais comuns de qualquer consultório ou ambulatório de um gastro. Eu diria que as duas principais são obstipação e refluxo. E o que fazer para melhorar esse refluxo? Bom, para melhorar o refluxo em si, quer dizer, algo refluir, é diminuir o quanto você tem no estômago para refluir. Isso implica numa maneira de comer melhor, a quantidade de comida não ser grande, mastigar muito bem a comida, pequenos pedaços e não grandes, comer com calma, engolir com calma, não misturar líquido com a comida para fazer porque aí o estômago não dá conta. Ele fala, patrão, dá um tempo, né? Porque fica mandando um monte de comida de uma vez para ele ficar misturando. Ele é que nem aquele caminhão do Concretex que fica misturando assim. Então ele é muita coisa para ele gerenciar, especialmente, por exemplo, bebidas gasosas, qualquer. Pode ser água com gás, não precisa ser alcoólica. O gás sobe, né? Então vai misturando aquilo tudo, um refrigerante, aí vai favorecer subir, né? E, portanto, refluir, vir de baixo para cima do estômago para o esôfago. Então, isso é muito difícil, porque aí entra em hábitos, vida do dia a dia das pessoas, a pessoa começa a trabalhar, estudar, estresse, vida profissional, onde come, como come, a comida que ele escolhe. Todas as comidas com muita fritura demoram mais para o estômago esvaziar, favorece refluir mais. Os doces, sabe, doces assim, de patisserie, são mais pesados, demora mais para o estômago esvaziar, pode favorecer o refluxo. Enfim, muito condimento, né, pimenta e coisa do tipo irrita um pouco o estômago, pode favorecer, né? E certas coisas são clássicas, um café preto. O café preto ele induz refluxo, experimentalmente, se fizer ele vai induzir o refluxo. Uma barra de chocolate vai induzir o refluxo, né, por exemplo, né? Você se deitar depois de comer é péssimo, porque se você deitando tem o fator da gravidade. A gravidade, a força da gravidade ajuda a fazer que a comida do esôfago, você engoliu aqui na garganta, ela desce pela gravidade. Todo mundo vai perceber que se você comer uma comida aí mais seca e deitar logo depois, você vai passar mal, ficar com aquilo meio preso aqui. Passa um tempo, mas passa, por incrível que pareça. Se alguém quiser se divertir, não tiver mais o que fazer na vida, quiser ingerir farofa seca, sem nada e deitar logo depois, ela passa do esôfago para o estômago. Mas você vai perceber que vão ser horas e horas e horas de muita angústia e sofrimento. Então a gravidade tem um fator. Portanto, se você deitar logo depois, vai ser o contrário. Agora aquela comida que está no estômago, o tal esfíncter, aquele que controlava a passagem, não dá conta e pode. Então não deve ficar se deitando depois que come, né? For dormir, dá um tempo da janta até deitar na cama, precisa tomar cuidado com essas coisas. Tudo isso diminui a chance de ter refluxo. A próxima pergunta é como combater a desbiose intestinal? Eu acho que já deve ter até respondido. Bom, isso é um tema bem da moda, né, atual. Quando todo mundo percebeu o papel dessas bactérias todas no intestino que eu citei que existem, né? Essa história toda. Então, é um bioma, né? É uma região natural. Tal como a vagina, o canal vaginal tem naturalmente um determinado número de bactérias, tá certo? Faz parte. A nossa garganta também tem, né? Os nossos seios nasais, né? Quer dizer, você sempre tem um certo número basal que por isso passam a ser ou comensais, vivem juntos, são parceiros ou não, ou estão lá se aproveitando, né, que nem um comensal, né, que nem aquele peixe que está do lado do tubarão, sobrou comida, ele pega. Mas eles não causam doença, né? Eles não causam doença. Passam a ser patológicos quando muda ou a quantidade deles ou o tipo de germe, que aí vai causar uma inflamação, que é uma reação de nós mesmos, e é isso que define infecção, né? A inflamação causada por um germe, que é a nossa reação. Então a desbiose acaba sendo um campo novo, mas também muito vulgarmente tratado, a meu ver, que é definir que você tem um certo padrão de bactérias que você esperaria ter no intestino, alguns que passam até no estômago, que não deveria ter, como eu falei, não só a Helicobacter pylori. Hoje você sabe que se você tiver muita medicação para diminuir o ácido, que é usada para o refluxo, para azia, para gastrite, por diminuir o ácido, você também favorece poder proliferar outras bactérias, né? Depende do grau de contaminação e de que comida você come, né? Tem gente que vai comer num determinado local aquelas coisas boiando de vários, sabe? Tem certas comidas que
que a nossa mãe não deixaria nem chegar perto, né? São sujas, né? Tem uma sujeira muito grande. Então você põe uma carga muito grande de germes dentro, né? Então você pode alterar o equilíbrio dessa flora bacteriana nos vários compartimentos e alterando o desequilíbrio, justamente o corpo vai reagir, ele vai tentar jogar fora, pode levar uma diarreia, que é uma defesa, né? Jogar fora. Você pode vomitar, né? Assim por diante. Agora, pode acontecer que essa é uma das teorias que se cria, que talvez até no delgado possa ter algumas bactérias, que não deveria ter muito, ou no cólon, de um jeito tal, e essa disbiose seria um desequilíbrio do que se esperaria da porcentagem de bactérias, que estaria supostamente envolvido com uma série de problemas que envolvem o metabolismo, a obesidade, poderiam ajudar a fazer a obesidade, não ter uma vida saudável, da alterações pressóricas, né? Quer dizer, da síndrome metabólica que pode estar envolvida. Pra você ter uma ideia, teve uma teoria há muito tempo até que a obesidade mórbida podia ser, em alguns casos, entre aspas, infecciosa. Porque se descobriu que muitos dos obesos mórbidos, e tinham até em famílias, né, que o pai, o filho tinha uma determinada bactéria que se isolava desses obesos mórbidos que era diferente de quem não era obeso mórbido. Teve toda uma linha de pesquisa, uma época, de que se procurava os magros que não tinham alteração de colesterol, infrações de colesterol no sangue ou de gorduras no sangue, que tinham um padrão de bactérias intestinais diferente dos obesos. E houve experimentos até de pesquisa laboratorial fazendo um transplante de fezes, por assim dizer, de ratos, por exemplo, obesos ou não, sabe? Fazendo e dizendo que se você pegasse as fezes daqueles magros que têm essas bactérias, ou se você isolasse essas bactérias dos magros e colocasse no intestino dos gordos, que eles poderiam talvez até emagrecer ou alterar o colesterol deles. Isso foi uma linha de pesquisa uma época, né? E tem vários estudos de cirurgias bariátricas, operados das bariátricas, que existem alterações bacterianas mesmo, existem, né? Mas a questão, a meu ver, para colocar para o público, também tomar cuidado, que ainda não está claro que necessariamente você já chegou a como determinadas doenças, disbiose tipo 1, 2, 3, 4A, que claramente vai dar tal doença ou não vai dar, e cujo tratamento é claramente esse ou aquele. Então fica uma área muito vaga, onde entra muito a discussão do gastroenterologista, da nutróloga, do nutrólogo, que é o médico, ou da nutricionista, que não é médica, e aí cada um opina e tenta lidar com isso, e aí entra o mundo dos probióticos, dos simbióticos e assim por diante, que tentam agir para melhorar o equilíbrio desse mundo, desse bioma intestinal, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, viu? E às vezes pode criar mais problemas do que ajuda. Então o problema todo é fazer o diagnóstico correto da doença intestinal ou gastrointestinal que a pessoa tenha, ver o quanto tem alterações também que pode ter do padrão do bioma dela. Tem testes que você pode fazer do padrão bacteriano, e o que se procura, até tem testes de biologia molecular, até para o PCR e equivalentes, de ver que ele pode ter um determinado conjunto de bactérias, que às vezes, de fato, mudando um pouco a quantidade dessas bactérias para outras, você ganha uma saúde intestinal melhor, especialmente para pessoas que têm alterações do hábito intestinal, que oscila a obstipação, com a diarreia, com a cólica. Tem gente que tem uma síndrome que chama síndrome do intestino irritável, que tem muito, a maioria das vezes, fundos emocionais, psicoemocionais envolvidos. Deve ter algo molecular que não foi descoberto ainda. Quer dizer, são causas diferentes que podem dar manifestações diferentes. Por isso que cai dentro do título global. A pessoa pode sentir desde o que ela chama de má digestão, muitas eructações, né, arrotos, coisas assim. Pode ser prisão de ventre, pode ser diarreia e cólica, é variável, né? E muitas vezes é de emocional distress. Já teve pacientes que me procuraram, que ele trabalhava no local dele, ele viu o chefe dele, viu o chefe e ia para o banheiro. Tinha 15 evacuações de água pura líquida, né? É o caso clássico, né? E é uma síndrome de exclusão. Você tem que chegar nessa síndrome porque você fez os exames, viu que não tem alterações orgânicas do intestino, do estômago, de nada, tem doenças inflamatórias verdadeiras e, portanto, é o que se espera no intestino irritável. Justamente, o órgão é normal, mas não funciona direito. Entendi. É uma disfunção. Não se sabe exatamente por quê, muitas vezes tem um padrão emocional envolvido e você tenta lidar. E às vezes entra um pouco essa discussão de uma disbiose relacionada. Mas tem uma indústria por aí, nos Instagrams da vida, de tudo que é dieta e coisa assim. Então eu diria para o público ter muito pé atrás, né? E uma coisa que eu vou lhe dizer, aproveitando
O público que frequentemente deveria procurar os médicos para o seu check-up, né, para a sua prevenção, não é isso que nós estamos falando? E para tratar de doenças silenciosas ou evitar o surgimento de algumas doenças, ele tem uma dificuldade enorme de ir nos médicos, mas tem uma facilidade enorme de ir em tudo que é medicina alternativa. Sim. Tudo que for alternativo, de moda, diferente, meio místico, aí ele vai. É verdade. Ele vai tranquilo. Verdade. E às vezes, se não tiver nada sério, pode até não atrapalhar, mas quantos desastres nós já vimos de gente que tinha um câncer de mama, por exemplo, uma mulher com câncer de mama, e achou que ia tratar com macrobiótica, com uma dieta específica, e perdeu um tempo sagrado de ir no médico e tal, né? Enfim, então só lembrar de que hoje, com a internet, o Instagram e as influencers, os influencers, essa coisa toda, a classe médica está sob ataque, né? Ela já está sob ataque há muitos anos, na verdade. Mas o pior é que o paciente não percebe que ele é que está sob ataque. Ele está sob ataque de um monte de informações imprecisas e ruins, de má informações, de situações ou informações que podem conduzi-lo a não vida saudável, uma série de suplementações por aí desnecessárias que podem serem danosas a ele, sejam suplementações alimentares, sejam hormonais, que vira moda e que podem trazer danos físicos. Então, eu acho que você tem que procurar eu só posso falar da medicina que eu conheço, que é a medicina que a gente chama ocidental alopática. O que eu posso fazer? Cada um tem a sua formação científica, é dessa que eu estou falando. Tá certo. Como saber se o fígado está sobrecarregado? Então, essa é uma palavra normal, é uma terminologia popular, né, leiga, obviamente, que não tem muita base. Assim, o sobrecarregado é muito vago, essa expressão, né? Acha-se o fígado sobrecarregado no sentido de muitos dos sintomas que o pessoal atribui ao que seria a tal má digestão, e só para entrar, digestão em medicina não é o que popularmente a gente chama. Digestão, todo mundo mostra o estômago aqui, ó, na boca do estômago. É o estômago que está misturando a comida e pode ter um tempo maior para esvaziar, ele pode distender muito, gás assim, né, arrotos, e tem uma má digestão no sentido, pega aí dá uma azia, né, e coisas do tipo. A digestão em medicina é você quebrar moléculas que constituem os alimentos nas suas moléculas mais básicas que formam os alimentos. Vou dar um exemplo. Imagina aqueles brinquedos que às vezes tem de Lego gigante, sim, gigantes, né? A unidade é o leguinho, não é? Tem um azul, tem um vermelho. Essa é a unidade molecular que faz. Então vamos supor que um Lego gigante dele seja uma proteína. As proteínas são macromoléculas, são moléculas gigantes. Tem um monte de unidades, formas diferentes, tridimensionais, alguns outros elementos ligados a elas, né? A tal unidade dela chama aminoácido. E tem um número definido de aminoácidos. E todas as proteínas por aí, dos animais, dos vegetais, da gente, é tudo mais ou menos os aminoácidos. Só que cada indivíduo forma o seu, que é o único seu. Seu irmão é diferente de você, seu pai, sua mãe, é o seu. É só seu, proprietário seu, é do Carlos. Aquela proteína do Carlos é só do Carlos. O único que chega perto dele é o teu irmão idêntico, gêmeo univitelínico. Aquele gêmeo idêntico pode fazer uma proteína realmente parecida. Por isso que você rejeita órgãos transplantados. Qualquer órgão transplantado em você, as células imunológicas de defesa vão reconhecer como estranhas, como de outro indivíduo, não é do Carlos, vai atacar e vai destruir. Porque a proteína do Carlos é só do Carlos. Então os açúcares e as gorduras todas estão tudo mesma coisa, moléculas gigantes que têm suas unidades. Açúcares você tem uma unidade ou de glicose, que é a única, ou de dois sacarídeos juntos, assim, pequenos, né? Pequenos. Os aminoácidos podem ser únicos ou polipeptídeos, assim, 2, 3 aminoácidos juntos, né? Pequenos. Os ácidos graxos formam as gorduras, assim por diante. Então, digestão é porque eu me alimentei de alguma fonte, seja um animal, chame como quiser, um peixe, um vegetal, aquilo que você comer, você vai ter que quebrar aquilo tudo para tornar naquilo que é seu. A proteína que é sua, a gordura que é sua, o açúcar que é seu, para as suas necessidades. E esse processo, ele mastiga para ajudar, ele mistura no estômago, tem um mínimo de digestão já no estômago, tá? A pepsina é uma enzima que faz isso para algumas proteínas, tem um mínimo na boca, amilase, por isso que não é verdade a frase que começa na boca, mas é mínimo de digestão, de quebrar a molécula. O grosso da digestão que se diz em medicina é quando isso cai no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, que recebe essa bile que vem do fígado, que é a sua pergunta que vem do fígado. Esse líquido, que é um líquido meio espesso, parece um óleo de carro, assim, amarelado, né?
que ele tem um pH alcalino, não é nem ácido, ele ajuda a emulsificar gorduras, é que nem um detergente que você bota assim no prato, né? Quando você lava o prato. E junto, no duodeno, quando ele cai no mesmo buraquinho do duto, do cano, que traz todo o líquido que o pâncreas faz. E o pâncreas é que faz as facas que vão cortar todas essas moléculas grandes, sabe assim? O grosso dessas facas, que chamam enzimas, tem um pouquinho na boca que eu falei no estômago, é o pâncreas. E o pâncreas é ativado pela bile. Então lá no duodeno, aquele alimento que agora é pastoso, que o estômago misturou tudo, que nem aquele concretex que deixou agora aquela pasta, né? Ele é banhado por bile e pâncreas, ativado pela bile, suco pancreático, que corrói até parede, que a gente fala brincando, corrói tudo. E isso vai ser o processo ao longo do duodeno até o começo do fim dele, para outra porção do intestino delgado, que vai pegar aquele lego gigantesco e vai trazer tudo nas unidades dele. E todas essas unidades de proteína, que é aminoácido, ou dos açúcares, ou das gorduras, vai ladeira abaixo, por assim dizer, no intestino delgado todo, naqueles quase 2 metros que tem, como se fosse uma linha de montagem, onde tem um funcionário lá, né, com um crachá, que diz assim, opa, isto me interessa, isto vai ficar comigo, isto não me interessa. Então ele vai pegar os aminoácidos, aqueles ácidos graxos, gordura, que vai me interessar. Por isso que chama absorção de alimento. Pôr para dentro. Porque, na verdade, todo alimento que a gente come, engole, pode estar dentro do estômago, pode estar dentro do intestino, mas está fora da gente. É um conceito interessante. A boca e o ânus unem, no fundo, um tubo só, é um tubo oco, né? Exceto o estômago, faz uma forma de bolsa. Então ele é vazio por dentro, né? Exceto que ele pode agora receber líquido, comida, né? Uma série de coisas. Então tudo que está dentro do tubo está fora de nós, indivíduos. Está fora do Carlos. Entendi. Ele está contido dentro da gente, mas está fora da gente, porque a boca não está aberta para o meio externo, o ânus não vai abrir para o meio externo, então está tudo em comunicação, então isso tudo é fora. Por isso que agora que você digeriu, você vai absorver para agora entrar no sangue, e agora sim ela atravessa toda a espessura do intestino, cai numa veia, que é sangue venoso, para agora entrou dentro do indivíduo Carlos. E isto vai para o fígado. E toda essa absorção intestinal dos elementos vão todos para uma veia enorme que chama veia porta, que entra no fígado, que é uma fábrica e que vai fazer as nossas proteínas e gorduras e coisas assim, que é só nossa, é só do Carlos e assim por diante. E o que sobrou é o dejeto, que eu falei, que não me interessa, que quando cai no intestino grosso, né? Só que ele cai líquido, a diferença é que a esteira que eu falei é seca, né? Ele está todo líquido. O intestino grosso basicamente está absorvendo água, ele está chupando água para dentro. Então você imagina um balde de areia cheio de água, na hora que você vai tirando toda a água, não fica aquela coisa sólida, em menor volume? Sim. Muito inteligente. Quando chega lá no fim do intestino grosso e para o reto, né, lá embaixo, fica aquela coisa com forma do interior de um cilindro, parece uma salsicha, né? O interior do cilindro, todo sólido, compacto, pouco volume, que é o lixo, que é o dejeto que eu não uso, que são as fezes. Ela está lá, fica parada no reto até dar o estímulo, está na hora de jogar fora. Aperta-se um botão, abre-se as comportas e é jogado para fora. E a pessoa da obstipação que nós falamos é quando esse processo atrapalha dela não jogar fora, né? Que demora a jogar fora. Então, na verdade, o processo todo de digestão, que em medicina a gente comenta, acontece do duodeno, assim, para baixo. Então, o que seria o fígado sobrecarregado? Situações onde ou ele recebe muitas toxinas, que podem estar vindo do intestino, pode ser toxinas ou de germes, bactérias que ultrapassaram. Essa é a diferença, por exemplo, de você comer uma comida contaminada e ter diarreia para expulsar, que é uma defesa, né? Tinha um bicho. Mas quando você passa a ter diarreia com febre e calafrios. Se você teve febre e calafrios, é porque algumas bactérias invadiram você. Cruzaram a espessura, que nem o alimento digerido, entraram no sangue. Como entraram no sangue, as tuas células imunológicas fabricam as proteínas que dão a febre, que fazem os calafrios. Ou seja, é perigoso, entrou dentro de você. Então, aí é uma situação de mais gravidade. Então, o fígado pode estar recebendo toxinas de algo que você ingeriu, né? Pode ser álcool, pode ser uma substância química de uma bebida, de um alimento, né? Um veneno, pode ser um germe bacteriano ou viral ou fungo. Um fungo também é um germe, lembrar, né? Os 3 principais. Então, no fundo, quando a população fala fígado sobrecarregado, elas estão dizendo que elas estão sentindo uma tal de má digestão, mas no sentido popular, né? Que a coisa é meio parada,
tem meio náusea, um arroto com gosto meio ruim, né? A bile dá uma coisa meio amarga, né? Que atribui ao fígado. Às vezes é o fígado, mas na maioria das vezes não é o fígado. É a vesícula biliar. A vesícula que está difícil de exprimir, ela guarda a bile e joga. Então, a vesícula meio lenta que está dando essa sensação de má digestão. Para o fígado estar sobrecarregado mesmo, que pode acontecer, é porque, olha, o fígado é forte, viu? Ele é grande, ele tem reserva muito grande. Para ele sobrecarregar, é porque entrou muito bicho, ou as toxinas que os bichos fazem, pode até não ser o bicho vivo em si, ou algo químico, ou alguma substância. Bom, etanol é uma droga, né? Como qualquer outro. Digo, algo que possa causar dano, agressão às células do fígado, de modo que ele fique atacado. Agora ele está inflamado por tudo isso. A própria gordura pode atacar o fígado. Essa obesidade que virou uma epidemia no mundo e no Brasil, que ninguém podia imaginar que o Brasil virasse um país de obesidade tão grande, a ponto de ter toda essa gordura abdominal visceral que se associa com a síndrome metabólica, a tal que pode ter, não precisa ter todos os itens, mas os itens incluiriam diabetes tipo 2, começa com resistência periférica à insulina, a insulina não consegue botar glicose para dentro, tem uma hora que para e vira diabético, pressão alta, gordura no fígado, as alterações de colesterol clássicas que levam à alteração do coração, cardíaca, do rim, né? Pode ter derrame cerebral, infarto, aquela coisa toda. Pode ter pedra nos rins, ácido úrico, depende do que pode acontecer. Mas tem um tipo de infiltração gordurosa no fígado que mesmo sem álcool, chamada não alcoólica, ela pode lesar o fígado levando a cirrose. Pode levar a cirrose tanto quanto o álcool levaria, ou vírus de hepatite crônica pode levar a cirrose, que pode caminhar para um câncer de fígado, que é a evolução de cirrose, chama hepatoma ou hepatocarcinoma, que, portanto, pode ser uma causa de transplante de fígado. Então, pasme o público que, ao longo dos anos, tirando o álcool, hepatite B, que levava a cirrose e podia levar ao transplante, assim por diante, com a vacina para hepatite B, isso sumiu e se controlou. A hepatite C não tem vacina até hoje. Então, nos últimos anos, a grande causa de transplante de fígado era cirrose e falência hepática vinda da hepatite C. Porém, nos últimos anos, surgiram drogas antivirais tão potentes que passaram a controlar bastante bem o vírus da hepatite C. E começou a tornar mais quieto a progressão, mais lenta a progressão do fígado da hepatite C. Então, hoje em dia, ou com uma medicina surpreendente, aumentou muito a proporção dos pacientes que vão para transplante de fígado de causa pura de infiltração gordurosa no fígado. Veja só, pela síndrome metabólica, que não é obrigado a estar obeso para isso até, nem precisa estar tão obeso, tem gente que não é tão obeso, mas tem, ou obeso mórbido. Então, essa obesidade é tão grave que ela pode alterar todo o lado cardiovascular que todo mundo conhece, câncer, aumenta a chance de câncer, e também pode dar todas essas alterações da síndrome metabólica, mas uma coisa que as pessoas têm que pensar, pode levar a uma falência hepática, a um câncer de fígado e a um transplante de fígado. É sobrecarregar o fígado, literalmente, como o senhor está falando, e isso eu posso lhe dizer que virou extremamente comum. Como no Brasil a obesidade e o sobrepeso aumentou muito, para o senhor ter uma ideia, Carlos, quando eu era residente, e eu vi nascer no grupo do Hospital das Clínicas de Estômago da USP, a cirurgia bariátrica, o professor Arthur Garrido foi o grande pioneiro, teve outros antes dele, teve o professor Salomão Chaib e outros, mas ele praticamente foi o que padronizou e acabou sendo o pai de implementar no Brasil todo a cirurgia bariátrica. O professor Arthur Garrido, que está aposentado. Então eu vi isso nascer, as primeiras, né, que eram difíceis e tal. Então naquela época era uma coisa estranha, porque era um país, naquela idade que a gente, quando eu fiz, né, quando eu fiz minha faculdade de residência, acho que você não tinha nascido ainda, né? Então, era um país de fome ainda, que se discutia fome, né? Era um país de magros, né? Digo assim, né? Como? Isso é coisa do Canadá, dos Estados Unidos, né? Bom, e mudou. Mudou de um jeito tal que o Brasil é hoje o segundo país do mundo, que eu saiba, em número de cirurgias bariátricas, depois dos Estados Unidos. Segundo. E o segundo em número de cirurgiões bariátricos. Nós já tivemos pelo menos 2 presidentes da Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica com congressos no Brasil. Um professor Arthur Garrido, o outro o Almino, que é lá do 9 de julho, que é um excelente cirurgião Almino Afonso, que ele foi presidente da IFSO. Tivemos Ricardo Cohen, presidente do Congresso Internacional, não sei se chegou a presidente da IFSO. Quer dizer, tivemos 3 congressos internacionais da IFSO no Brasil, para ver a importância que o Brasil tem no mundo da cirurgia bariátrica, em qualidade, em execução. Mas isso, o lado triste disso é porque o número de gente obesa no Brasil virou, para comparar com os Estados Unidos, né? Você pode imaginar. Incrível, então, né?
você está sobrecarregando o fígado no Brasil. As duas principais causas que eu diria para usar a palavra sobrecarregar: álcool, bebe-se muito no Brasil, e infiltração gordurosa da obesidade. O resto são outras situações que podem acontecer um pouco menor. Drogas entorpecentes, né, que infelizmente a juventude usa muito, com ou sem álcool, pode atacar o fígado também. Mas elas dão menos lesão hepática aguda, vamos dizer assim, do que os frequentadores de academia ou que fazem fisiculturismo e que tomam hormônios, esteroides em grandes quantidades ou testosterona em grandes quantidades, que podem dar lesões hepáticas muito graves e cardiovasculares também. Isso é uma causa importante. O cigarro é um dos grandes causadores de câncer do aparelho digestivo. O cigarro, o tabaco, tanto quanto o álcool, e quando juntos aumenta, cada um deles está associado com câncer de esôfago, de estômago, não tanto com o colo retal, mas também tem um papel, e com o álcool também. E álcool e tabaco juntos aumenta mais ainda. Então, especialmente no setor de estômago e esôfago. O pâncreas, entretanto, o que acontece é o seguinte: o uso precoce de álcool, especialmente destilados, pode levar a uma situação de uma pancreatite com inflamação crônica ligada ao álcool, que surge numa idade até mais jovem, curiosamente. Apesar de ser a palavra crônica, ela surge no indivíduo de 30 e tantos anos, porque ele começou a beber com 15 anos, cachaça, pinga, assim por diante. E as pancreatites agudas ligadas ao álcool sempre foi controversa, porque a nossa escola aqui é mais francesa, que não atribui muito que o álcool agudo, mesmo em grande quantidade, pode dar uma pancreatite aguda. Os americanos, sim, acham que uma grande ingesta aguda pode dar, além de vômitos e gastrite, assim por diante, pode atacar o fígado. Isso sim, pode dar uma hepatite aguda alcoólica, mas tem casos que a gente vê meio estranhos de uma grande ingestão alcoólica, pode mexer com o pâncreas, vamos dizer assim. Mas assim, quando tem a pancreatite crônica, ela pode estar associada a um aumento da chance de ter câncer de pâncreas, vamos dizer assim. Mas nem toda pancreatite crônica vem do álcool, mas essas que vêm do álcool, tendo pancreatite crônica, sem dúvida nenhuma, aumenta a chance de ter mutação para levar a um carcinoma pancreático. Por exemplo, não é que a maioria dos cânceres de pâncreas vem da pancreatite crônica alcoólica, mas aumenta a chance. Então, o álcool no pâncreas também pode ser um fator de câncer, que é a sua pergunta, mas pode dar outras alterações também. Pode levar a insuficiência pancreática, diabetes, né, e assim por diante. Né? Tudo bem. Aliás, o senhor perguntou do cigarro, né, na verdade. O cigarro. O cigarro para o pâncreas, ele está associado praticamente com todos os órgãos, mas assim, talvez não tão intensamente quanto a gente vê para o esôfago, estômago, colo retal, um pouco mais. Ele, do que eu me lembro, não é o principal fator associado ao colo retal, não é o principal, né, dos fatores causativos. Qual a maior incidência de cirurgias em sua especialidade e por quê? Então, o comum das cirurgias eletivas em qualquer ambiente hospitalar, seja público, privado que for, são de patologias mais benignas, né, que envolvem desde pedras na vesícula, que são muito comuns. Cirurgia hemorroidária pode ser, mas é que aí tem um senão que eu próprio digo assim: cirurgia hemorroidária não é obrigado a operar, você pode conviver com ela. Né? Tem situações que a gente vê um benefício claro de operar a cirurgia para hemorroida. Mas como não é tão... Depende, eu sou muito conservador nesse sentido. Então depende de quanto o cirurgião tem o furor operandis dele. Aí a cirurgia hemorroidária pode ser de uma certa frequência, né, boa. Hérnias, que acaba sendo o cirurgião geral, o cirurgião digestivo, né, opera bastante também. E conforme a atividade do cirurgião digestivo, o câncer. Como aumentou muito o câncer digestivo nos últimos anos, câncer sempre tem. Você tem câncer de estômago, esôfago, numa quantidade muito grande, né, até falei. Estômago é o quarto até a matar no mundo. Sim. O colo retal está lá. Os dois mais comuns, se for pensar em incidência e mortalidade, são estômago e colo retal. Você tem esôfago, pâncreas tem sempre ali. Os cânceres de vesícula ou de fígado são mais incomuns, né, em termos estatísticos. Então, o comum, vamos dizer, do cirurgião do aparelho digestivo comum, ou se ele fizer bariátrica, aí como eu falei, aí é um número enorme, enorme. Não, porque teve uma epidemia. Então eu diria o seguinte, que o principal são as cirurgias de vesícula para pedras da vesícula, que eu acho que deve operar sempre. Cirurgias de hérnia, cirurgias, às vezes, do canal anal, fístula perianal é cirúrgica, mas não é tão comum assim, mas existe uma certa incidência. Aí tem que tratar, porque é um túnel que se criou, é uma complicação que é cirúrgica.
As outras doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são intensas, existem, são causas às vezes de cirurgia, mas você tenta sempre ser conservador. O tratamento delas é essencialmente clínico, inicialmente conservador, a cirurgia é só para certos casos que precisa, então não é muito... Eu diria que essas são as... Bom, e o refluxo, né? Quer dizer, de novo, dependendo também do limiar de indicação cirúrgica do próprio cirurgião do paciente, de tomar medicação para o refluxo, uma das causas que passa a ser também comum de poder ser de cirurgia é quando tem refluxo muitos anos, tomou remédio muitos anos, então você tenta corrigir aquele defeito ali, né? Do refluxo, você cria uma válvula com o estômago abraçando o esôfago no fim para impedir o refluxo e sim, é uma cirurgia bastante comum. Né? Muito bem. Que conselho o senhor dá para as pessoas, de uma maneira geral, em termos de sua especialidade? O que devem e o que não devem fazer? Bom, depende da faixa etária, né? Eu acho que todo mundo, para tentar resumir para todas as idades, tem que ter uma alimentação adequada, seja em nível calórico, de nem ficar gordo demais e nem magro demais, e nem com falta de proteína, né? E perder musculatura. Ter suas vitaminas em dia e tudo, né? Isso não é obrigatoriamente ter que tomar vitamina. A comida natural que a gente tem dá tudo que a gente precisa. Quer dizer, qualquer jovem que se alimentar bem e tentar evitar os ultraprocessados, os açúcares refinados, muitos corantes que tem. A rigor, se encher de refrigerante não é muito bom. Não é muito bom para ninguém, nem para jovem, nem para... Digo, pegando, né? Então a dieta, né? Enfim, como ter uma dieta balanceada, rica em fibras e que tenha proteínas e quantidade adequada de gorduras e tal, lembrando se a pessoa não tem já uma carga genética de herança que ela traz para uma determinada doença. Digo, uma pessoa que nasceu normal, que tem saúde, por assim dizer, é saudável, ela não nasceu com diabetes, com um tumor, uma doença inflamatória intestinal grave, enfim, sei lá, é normal, ela tem que ter essa dieta adequada, comer em horários repetidos durante o dia, várias vezes, ter um bom café da manhã e mais cedo do que tarde, evitar muitas comidas em conservas ou defumados ou extremamente ricas em sal, cloreto de sódio ou nitrosos, estão associados com câncer de estômago. Cuidado com as comidas defumadas. Como médico tenho que dizer, não ingerir álcool, não fumar, fazer atividade física regular e ter também um bom ambiente emocional. O ambiente emocional começa em casa. A estrutura familiar é fundamental. Discussões que não interessam agora para esse podcast, de o que leva a situações de maior ou menor violência ou coisas do tipo, não é só como variável ter ou não ter a posse de determinados bens materiais. Depende muito também da estrutura familiar, do ambiente da casa, pais juntos, pai, mãe, enfim, independente de gênero, digo, ter esse ambiente de harmonia familiar onde o filho tem os dois, né, tem os pais juntos. Adolescência é sempre um tempo difícil para qualquer adolescente, isso é muito importante, para também não andar em más companhias, enfim, são fases difíceis. Toda vez que você tem um clima de muita tensão em casa, cedo na infância, de brigas ou violência, enfim, isso tudo atrapalha muito e também gera o aparelho digestório. É importante entender, o sistema digestório é altamente inervado, o tubo digestivo é altamente inervado. Se tem uma especialidade médica altamente envolvida com aspectos psíquicos ou psicoemocionais, é a gastroenterologia. De longe. Assim, porque isso tudo pode, os aspectos emocionais causarem doenças, como as doenças influenciarem reações emocionais. Tem vários aspectos disso em todo o tubo digestório. Menos do pâncreas ou do fígado, como reativos a algo emocional, né? A vesícula ainda um pouco, mas todo o tubo digestivo tem. Você pode ter uma diarreia profundamente emocional, obstipação emocional, você pode ter vômito emocional, enfim, assim por diante. Né? O estresse do trabalho, né? Você engorda demais, aumenta a chance de ter refluxo, porque agora tem uma barriga um pouco maior e sai comer com os colegas de trabalho e não escolhe direito o alimento nos restaurantes por aí, muito óleo ruim, ou muita gordura, ou muita fritura, sabe? Mas tem que lembrar de São Tomás de Aquino, o livre-arbítrio. O ser humano tem o poder de escolha. Se você for bem orientado pela sua nutricionista, o seu clínico geral, seu médico de família, seu pediatra, enfim, você tem condições de escolher bem o que comer, como comer. E como comer adequadamente. Então, com isso, você já evita uma série de doenças
seja nessa idade mais jovem, seja no futuro. Porque uma série de doenças que você pode desenvolver no futuro são influenciadas pelo que você come ou que você bebe. Isso é um fato. Ou fumo, né, como foi citado. Então isso já diminui muito. E a atividade física é muito importante, seja pelo aspecto emocional, seja pelo lado metabólico de dividir os espaços. O espaço da proteína, da gordura, da água, dos açúcares no corpo e assim por diante. E perceber um lado que existe, que muitas doenças têm um fator genético também forte. O que quer dizer genético? Que às vezes, mesmo ele se cuidando e evitando problemas, ele nasceu com a tendência genética. Isso não quer dizer que ele não possa evitar a doença. É por isso que tem que ter contato com o médico. Se ele percebeu que o pai e o avô morreram precocemente de infarto do miocárdio com 45 anos de idade, que pode ser um fator genético predisponente, ele vai se cuidar cedo. E vai estar com o cardiologista ou clínico geral, e vai ver essa parte dietética tal, para quem sabe ele não ser o próximo a ter uma doença cardiovascular, que às vezes tem um padrão familiar. E a mesma coisa com o diabetes. Se você tem um diabético na família, aumenta a chance de você desenvolver diabetes com a idade. Mas isso não quer dizer que você não possa se controlar e evitar também, ou delongar o início, sabe? Atrasar o início da doença. Então, eu acho que você mantendo um contato com um bom médico, equilibrado, que o médico também não seja um desequilibrado, sábio, sabedoria, sabe, bom senso, né, de equilíbrio, e tenha bons hábitos alimentares, de atividade física, e cuidar da cabeça, relação com os seus colegas na escola, relação com os professores, com os pais, enfim, né, ambiente de trabalho, isso é muito importante. E tem um dado que eu posso lhe dizer que é o seguinte: a longevidade, entre vários aspectos que se discute, a incidência de uma doença atrapalha, né, se pegar um câncer ou não, um infarto, diabetes e tal. Mas além do lado ou genético dele, das artérias dele, ou da obesidade ou não, dessa coisa toda que a gente falou, tem vários estudos que mostram que tem uma série de cidadezinhas onde todo mundo morre com 108 anos, né? Que é o lado assim, nós somos gregários. Então, é não estar sozinho. As pessoas que convivem em sociedade, mas uma sociedade nutritiva, onde não tenha conflito, sabe? São os velhinhos que se amam, que é o casal que se ama, né? O casamento onde eles são verdadeiramente parceiros que se amam, que se gostam, ou namorados, ou amigos que sempre se encontram, sabe? Estão sempre juntos. Esse ato de estar junto com os outros e não ter, e procurar fugir de estresse. O estresse é um fator indiscutivelmente causador de doença. Ele pode tanto queimar neurônio do cérebro, estresse muito exagerado, como pode dar uma série de alterações no corpo. Então, tentar evitar estresse desnecessário, conflitos, brigas, assim por diante, isso também é um fator de longevidade. As pessoas têm uma vida mais tranquila, uma vida assim de amigos que as pessoas torcem um pelo outro, em vez de ter inveja do outro, em vez de desejar o mal pelo outro. Essas coisas parecem tolas, mas não são. Isso existe. Muito bem. Ok, doutor Marcelo. Eu quero lhe agradecer, foi realmente maravilhoso. A sua especialidade é algo assim bastante palpitante, suscita realmente muitas dúvidas. Eu confesso que muitas delas foram esclarecidas por mim aqui hoje, que eu sou quase que do ramo. Eu não sou médico, mas estou acostumado a andar com médicos para todo lado, para todo canto, e há mais de 50 anos. Então, eu lhe agradeço demais, eu tenho certeza que foi uma aula brilhante, maravilhosa, que as pessoas vão usufruir demais de todos os ensinamentos que o senhor passou por aqui. Eu agradeço as suas elogiosas palavras, né? Acho que exageradas, acho que mais do que... Para mim, é uma honra e uma oportunidade. O que me motiva a participar é que isso tenha utilidade pública, seja um serviço de utilidade, que seja útil, que cause, que ajude as pessoas a terem uma vida melhor, de melhor qualidade, que vivam mais tempo. Senão, aí eu vou me sentir muito frustrado. O objetivo seria ajudar a orientar as pessoas ou alertá-las, e esse é o objetivo. Senão, aí seria um fracasso. Eu espero que tenha sido útil nesse sentido. E só lembrar as pessoas, não tenham medo de ir ao médico, de exames, especialmente da minha área, já que a minha área é o aparelho digestivo, o sistema digestório.
não só não ter medo dos exames, nem das cirurgias. Quer dizer, você tem desde as cirurgias que eram clássicas, que eram os cortes, né, abertos. Já há muitos anos se desenvolveu a cirurgia videolaparoscópica, que são pequenas incisões com câmera, onde a recuperação é brilhante. Frequentemente opera num dia, tem alta no outro dia, retorna ao trabalho rápido, com poucos sintomas de mal-estar. As próprias cirurgias do canal anal, essas que eu comentei de hemorroida, que todo mundo tem um pânico total, só falar a palavra hemorroida, e mesmo se for o caso de fazer cirurgia para hemorroidas, tem técnicas já desenvolvidas há alguns anos, exatamente feitas para isso, onde praticamente não tem dor pós-operatória, não tem desconforto pós-operatório, então menos um medo e ajuda uma pessoa a não sofrer. Isso nós nem abordamos, não era o foco aqui. Tem a cirurgia robótica, que é um grande também mito, que é um tema do momento, mas no fundo é a cirurgia laparoscópica com o robô ajudando, já é presente, já é uma realidade para uma série de cirurgias, mas ainda vai mudar muito, ainda vai vir muita novidade com inteligência artificial e robótica, seja para diagnóstico, seja para as próprias cirurgias. Portanto, grandes ganhos para o doente, para ter sempre intervenções sempre mais seguras e com menos sofrimento, e portanto que ele tenha menos medo disso, ele não tem medo. É preferível agir, que bom se eu tiver algo que eu pego cedo, porque eu vou curar. E nós temos tecnologia hoje, no Brasil e no mundo, para curar a maioria das doenças que eu mencionei aqui e para resolver problemas e as pessoas terem não só uma vida longa, mas com qualidade, viver com qualidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muita gratidão por ter estado aqui conosco, ter abrilhantado o Doenças Silenciosas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço por esse episódio de hoje brilhante do Dr. Marcelo, gastroenterologista, e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até breve.